Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteira. Bom gente, bora lá para mais uma produção de um mega bolão por aqui? Pois é, então vou gravar tudinho para vocês. Como vocês podem ver, tá bem tranquilo por aqui, tenho apenas a encomenda desse bolo, então eu quero gravar aqui para vocês, tá bom? Vai ser a minha massa branca de 12 ovos da forma 36 por 26 por 10 de altura, tá bom? Então vou virar e vou listar os ingredientes para vocês, lembrando que eu sempre deixo aqui, ó, tudo bonitinho, especificado no box de informação, tanto quanto os ingredientes, tá bom? Quanto o tamanho da embalagem que eu utilizo para esse tamanho de forma, tá bom? Então é isso aí, bora lá, bora trabalhar. Bom, como de costume, já estou com tudo separado aqui certinho para estar falando para vocês, tá bom? Então, já estou com a minha mega assadeirona aqui, essa aqui é a maior que eu tenho aqui, tá bom? No ateliê. Essa forma aqui, ela rende em torno de 60, 65 até 70 fatias, dependendo de quem corta, tá bom? E dependendo da espessura das fatias, tá bom? Ela rende super bem. É acostumada ou chamada, né, o famoso bolo de corte, tá bom? Esse bolo aqui, ele vai ser um bolo para chá revelação. Então, ela pediu um bolo grandão assim, tá bom? Aí, eu vou decorar ele um lado azul e um lado cor-de-rosa, tá? Então, já forrei aqui a minha forma, tá? Com papel manteiga. Pode ser papel toalha também, tá? E pode ser o desmoldante, tá bom? Já separei aqui também 6 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu utilizo é a xícara padrão de 240 ml, tá? Então, tenho 6 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres, tá bom? Daqueles kits também, ó, 2 colheres de fermento, tá? Tô com uma ali, ó, vou colocar mais uma aqui. 2 colheres de sopa de fermento. Aqui no bowl da minha batedeira eu já tenho 4 xícaras de açúcar. Eu utilizo cristal, mas pode ser o açúcar refinado também, tá bom? E tenho aqui também já 3 xícaras de leite morno, tá? Eu dei uma leve mornada porque ele estava na geladeira, estava muito gelado, tá? E tenho aqui, é claro, o ingrediente principal são as 12 unidades de ovos, tá bom? Isso mesmo, são uma dúzia de ovos aqui para essa mega massa aí, para essa mega receita, tá bom? Só para ressaltar, não vai óleo e não vai margarina nessa minha massa branca, tá bom? Ela é o tradicional pão de ló. Eu sempre ressalto isso porque essa é uma pergunta que todo mundo faz, sempre quando chega alguém novo aqui, sempre tá fazendo essa pergunta quando eu posto aí as massas brancas, por isso que eu tô sempre batendo nessa mesma tecla, tá bom? Então, na minha massa branca, não vai óleo nem margarina, ela é o tradicional pão de ló, tá bom? Então, agora eu vou colocar, então, os ovos aqui, ó, no bowl, junto com o açúcar. Vou levar pra bater, vou iniciar batendo na velocidade mínima, tá bom? Só pra dar aquela misturada, vou raspar aqui, ó, já com a espátula, aproveitar 100% aqui do ovo. Vou bater primeiramente na velocidade mínima, só para misturar, agregar aqui o açúcar aos ovos, tá bom? E depois eu começo a bater na velocidade máxima da minha batedeira. E ele vai dobrar de volume, vai encher esse bowl aqui, porque é bastante, né? Ovo, bastante açúcar. E aí, dobrando de volume, eu não tenho tempo exato, tá, gente? Eu bato assim no olhômetro mesmo, né? O famoso olhômetro. Dobrou de volume, ficou aquele creme esbranquiçado que eu gosto, que eu quero. Eu diminuo a velocidade dessa minha batedeira e sem parar de bater, eu venho adicionando o meu leite morno, tá? Aí eu pego o meu leite e venho adicionando ele aqui nessa mistura sem parar de bater. Deixo bater por mais 1 ou 2 minutinhos e aí depois eu paro. Caso eu veja que vá transbordar, porque às vezes os ovos estão bem grandão e às vezes ocorre de querer transbordar. Se eu ver que vai transbordar, eu paro de adicionar o meu leite, tá bom? Eu paro de adicionar, eu adiciono até o ponto que eu sei que dá, que sei que não vai escorrer, não vai transbordar. Caso eu veja que vá transbordar esse meu leite, eu paro de adicionar ele. E aí eu termino de adicionar esse meu leite aqui no meu bacião, que já tá aqui separado, ó. Hoje eu vou usar o bacião azul, tá? Vocês estão acostumados a ver o bacião amarelo, né? Tá, então aí eu venho, coloco esse restinho, se sobrar um restinho de leite aqui na minha leiteira, eu coloco ele aqui. Depois eu pego esse meu creme aqui e despejo ele aqui junto com o restinho do leite, tá bom? E aí eu venho, ó, com a ajuda do fouet, misturando a parte dos secos, tá bom? Que é a farinha e o fermento. Coloco em 3 etapas, tá? Eu coloco ele em 3 etapas. Coloco um pouco de farinha, misturo de baixo pra cima, de baixo pra cima, mais um pouco de baixo pra cima até finalizar toda a minha farinha. Para essa quantidade de massa, para quem já é aqui do canal, já tá acostumado, sabe que eu sempre peneiro, tá? Porque
mesmo ela estando peneiradinha aqui, tudo certinho, mesmo eu misturando aqui com cuidado e tudo mais, sempre acaba ficando uma pelotinha ou outra de farinha crua por conta da quantidade que é grande, tá bom? Então, para essa massa grande, para minha massa também 30 por 22, eu prefiro fazer essa etapa de peneirar a minha massa, tá bom? Antes de levar ela para assar. Então, como aqui eu só vou usar ela aqui nessa assadeira, eu já peneiro ela aqui direto dentro da minha assadeira. E não se preocupe que não vai tirar o ar da sua massa ou deixar a sua massa murchar ou baixar, tá bom? Ela vai crescer normalmente e com 100% de certeza que não vai ter farinha crua aí no meio da sua massa, tá bom? Então, é isso aí. Depois eu venho mostrando pra vocês um pouquinho mais do que eu vou estar fazendo. Vou falar um pouquinho do recheio também. Vai ser 2 camadas de recheio diferente. É bom que eu já passo a quantidade pra vocês pra essa forma aqui, tá bom? Então, é isso aí, bora lá. Passar para vocês agora a quantidade de recheio que eu vou estar utilizando para esse bolo, tá bom, gente? Então, já tô aqui com a minha panela, já estou aqui com as minhas vasilhas, com os meus plastiquinhos para cobrir esse recheio em contato direto, tá bom? Já deixei separadinho. Então, aqui eu vou precisar, vai ser uma camada de recheio de brigadeiro e uma camada de recheio de ninho, tá bom? Então, para preparar a minha primeira camada, eu vou estar utilizando 2 leite condensado, 3 cremes de leite e aqui eu tenho 6 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, tá bom? Para o meu recheio de ninho, eu vou estar utilizando 2 leites condensados, 3 cremes de leite, 1 xícara de leite em pó e 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, tá bom? Então, essa quantidade me dá 2 camadas legal aí para esse meu bolão, tá bom? Se vocês acharem que é muito pouco recheio, quiserem fazer uma camada um pouco mais grossa, um pouco mais volumosa, vocês podem estar fazendo uma medida a mais sem problema nenhum, tá bom? Aqui mesmo é o modo
que eu preparo as minhas coisas aqui, o modo que eu faço, que eu passo pra vocês, mas eu sempre falo pra vocês, vocês fazem aí de acordo com o que vocês têm o hábito de trabalhar, o costume, tá bom? Na cozinha de vocês. Então, é isso aí, ó. Então, primeiramente, vou fazer a base branca, né? Como de costume, vou fazer o recheio de ninho. E aí, em seguida, eu já pego pra tá fazendo o recheio de brigadeiro e já arremato essa etapa dessa massa aí, tá bom? Mas eu vou mostrando um pouquinho aí ao longo do vídeo pra vocês. Gente, o resultado da massa aí pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Tá vendo? Perfeita, né? Vou desenformar ela agora, ela já tá fria. Aqui também tá as bases dos recheios, tá bom? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. Tá? Brigadeiro, recheio de ninho, tá? Deixa o ventilador ligado aqui, porque esse mosquitinho tá feroz, né? Então, é isso, ó. Já fiz as minhas caldinhas, água, açúcar e mistura láctea, tá bom? Utilizo essa aqui, ó, pra fazer minhas caldinhas, pra não tá gastando aí o leite condensado, tá bom? Então, eu utilizo a mistura láctea. Então, é isso, ó. Queria mostrar mesmo o resultado dessa massa linda pra vocês, ó. Cresceu super bem, mesmo peneirando, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó, tudo certinho, tudo bonitinha. Cresceu uniformemente, tá bom? Então, é isso. Agora é só rechear essa belezura aqui, ó. A quantidade de caldinha, assim, vai muito, assim, a gosto, né, gente? Eu sempre vou molhando e vou apalpando, assim, com o dedo pra ver se tá ok, pra ver se tá muito seco ou se tá muito úmido, tá? Essa parte de cima da massa, eu sempre falo pra vocês que eu removo, tá bom? Sempre removo essa parte que eu não gosto dessa parte, tá bom? Então, eu removo ela. É uma casquinha só, bem de levinha, tá? Não precisa tirar o excesso de massa, apenas essa casquinha aqui de cima, tá bom? Então, é isso aí, ó. Vou desenformar agora e já já eu mostro mais um pouquinho pra vocês.
Bom, gente, vocês acompanharam então aí, né? Viu a massa? Vocês viram que eu removi o excesso do douradinho da minha massa, tá, gente? Eu sempre removo. Como é uma massa que ela leva muito tempo pra assar, ela fica assim um pouquinho mais dourada, tá bom? Então, eu prefiro remover. Por quê? Porque eu já tive, gente, reclamação de uma cliente, tá bom? Por conta da massa estar bem moreninha, tá? E ela não foi gentil em me avisar a respeito disso. Ela ficou super brava mesmo, falou que o bolo tava queimado, tava com gosto de queimado, que os convidados reclamaram e que eu poderia ter tirado aquele excesso. Então, depois desse dia, bate aquele desânimo, aquela tristeza, aquela vontade de desistir, desanimar. Porém, eu tomei isso como um aprendizado, como um alerta, né? Que às vezes a gente fica meio sossegado, meio folgado, né? Então, às vezes é bom a gente tomar cuidado. Então, a partir desse dia, sempre que eu vejo que está um pouquinho mais moreninho, eu removo, tá bom? O excesso de douradinho do meu bolo, tá bom? Mesmo parecendo que não tá queimado, que não tá, eu prefiro remover, tá bom? Então, é isso aí, ó. Coloquei aqui, ó. Coloquei meu plástico, né? Como vocês viram aí, ó, tá com o plástico certinho. E agora, bora lá pra parte da prensagem. Vou fazer essa primeira etapa do brigadeiro pra vocês verem aí a quantidade do brigadeiro, como que ele vai ficar aqui, tá bom? Pra vocês acompanhar a quantidade que eu fiz aí de 2 leite condensado para 3 cremes de leite, tá bom? Do brigadeiro. Então, eu começo aqui umedecendo a minha massa, tá? Deixei o ventilador ligado ali, que tá difícil, hein? Tá difícil. E tá friozinho aqui, hein? Tá bem friozinho. Estou com as mãos bem geladas, porque tá meio friozinho, apesar do solzinho bem quentinho. Tá aquele friozinho. Tá parecendo outono e não inverno, pra ser bem sincera. Ó, utilizei toda a quantidade, tá bom? Aqui, ó, que eu senti necessidade de estar utilizando toda a quantidade, ou seja, 500 ml, apenas para essa camada. Ó, verifico assim, ó, pra mim tá ótimo, tá ok. E agora eu venho colocando meu recheio, tá? Ó, o recheio então ficou assim, ó. Olha o brilho desse recheio, que lindo. Maravilhoso, tá bom? E bora lá colocar o recheio aqui. Ó, coloquei tudo aqui, ó. E agora eu vou esparramar aqui na minha massa. Raspar bem ali agora, pra não sobrar nada, tá?
certinho, tá vendo? Como eu falei lá no começo, tá? Se vocês acharem que é muito pouco, pode estar fazendo uma medida a mais, tá? Agora sim, ó. Já venho com o meu segundo disco. E posiciono aqui, ó. Vendo que é uma massa também que dá pra você manusear tranquilamente, tá bom? Puxando o saquinho e vou assentando ela ali no recheio de baixo, tá bom? Ó. E é isso aí, gente. Como o recheio de ninho, ele rende mais, obviamente que essa camada ela vai ficar um pouco mais grossinha do que a camada do brigadeiro, que o brigadeiro ele rende um pouco menos, né? O rendimento dele acaba sendo pouca coisa menor que o do recheio de ninho. É isso aí, vou finalizar aqui, aí eu nem vou gravar, tá bom? Pra não ficar tão longo. Gente, só pra mostrar pra vocês, tá? Então, agora é o recheio de ninho, que eu vou colocar aqui, ó, certinho, tá bom? Deu ok aqui, essa quantidade que eu passei aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, ó. E olha só, gente, o resultado aí do bolão, ó, tá? Ó, as camadas dos recheios, tá vendo? Na quantidade que eu passei pra vocês, tá? Ó. E ficou assim o resultado desse mega bolão. Olha que coisa mais linda. Bem grandão. Ó, coloquei aqui uma bandeja de número 5, tá bom? Como não sou eu que vou entregar, é a cliente que vem buscar. E eu acho que ela vem com a filha dela, ela tem uma certa idade, ela é fortona mesmo, tá? Mas, porém, é um bolo pesado, né? Pra ela tá levando e tudo mais. Então, como não sou eu que vou estar levando, eu coloquei uma bandeja de número 5, tá? Dentro da minha embalagem 78, tá? Essa embalagem, a referência dela é 78, é aquela que tem a tampa, tá bom? Então, coloquei aqui pra dar um reforço, tá? Pra não correr o risco nem da embalagem quebrar, dependendo do jeito que ela levar, tá? E nem do bolo rachar, tá bom? Então, coloquei aqui por segurança, tá? Uma embalagem número 5 laminada dentro da minha embalagem fechada número 78, tá? Já eu mostro pra vocês como que ficou esse bolo aqui, tá? Não vou conseguir mostrar eu decorando ele, tô com um pouquinho de pressa, tá bom? Mas assim que eu terminar, eu mostro pra vocês, tá? Importante, eu queria que vocês vissem como que ele ficou por dentro com as camadas de recheio que eu passei pra vocês aí as medidas, tá bom? Olha só, gente, o resultado do bolo, tá bom? Ficou assim, ó. Resolvi fazer esse degradezinho aqui, ó, no meio, por conta da divisão, né, que ficou. Aí, eu coloquei as duas cores do chantilly, ó, fiz esse trabalhinho aqui. Então, utilizei aqui nas laterais o biquinho 70 e em cima os biquinhos 22, tá bom? Todos nas laterais assim, ó, foram todos os biquinhos 22, tá? Então, ficou assim, ó. Vou fechar ele com a tampa pra vocês verem como que ele fica na embalagem, tá bom? Então, ficou assim, um mega bolão aí, ó, de chá revelação. Bom, gente, outro dia por aqui, eu estou com outra produção da massa 36 por 26 por 10 de altura, porém, na versão de chocolate. Vocês acabaram de acompanhar a versão na massa branca, então resolvi gravar para vocês também a minha versão, porém, de chocolate, tá? Vou aproveitar aí essa deixa e já vou gravar aqui para vocês uma luzinha de fundo. E vou aproveitar para gravar para vocês referente à massa de chocolate, tá bom? A mesma medida da forma, porém, de chocolate. Então, bora lá que eu vou listar os ingredientes para vocês. Lembrando que eu sempre deixo aqui tudinho especificado no box de informação, então bora lá. Bom, então deixei tudo separadinho aqui. Então, a mesma forma, tá? 36 por 26 por 10 de altura. Forrei ela com um papel manteiga, pode ser papel toalha, pode ser o desmoldante também, tá bom? Então, aqui, gente, a diferença entre a minha branca e a de chocolate é o óleo, o chocolate e a quantidade dos ovos, tá bom? Na minha massa branca, vocês viram aí que eu fiz com 12 ovos. Porém, na massa de chocolate, eu vou estar fazendo com 13 ovos, tá bom?
Vou colocar um ovo a mais, porque eu sempre falo pra vocês que a massa de chocolate, ela acaba rendendo menos do que a massa branca. Ou seja, o bolo ele fica mais baixo do que na massa branca, tá bom? Mesmo indo 1,5 xícara a mais dos secos, que aqui no caso é o chocolate, ainda assim ela fica um pouco menos, tá? A quantidade da massa. Então, eu vou estar utilizando 13 unidades de ovos, 6 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de chocolate em pó 50%, 2 colheres de sopa de fermento. Aqui eu tenho 3 xícaras de óleo, de óleo não, perdão, 3 xícaras de água, tá, gente? 3 xícaras de água, e dentro dessa minha água eu coloquei 8 colheres de sopa de óleo, tá bom? Aqui dentro da minha água. Então, a minha massa de chocolate, ela vai o óleo. E aqui no bowl da minha batedeira, eu já coloquei aqui 4 xícaras de açúcar, tá bom? Então, vou vir aqui com os meus ovos, mesmo processo aí da massa branca. Vou despejar ele todo aqui, ó, no meu açúcar. Vou ligar minha batedeira inicialmente na velocidade 1, tá bom? Apenas para misturar aqui o açúcar com os ovos. Em seguida, eu já coloco na velocidade máxima da minha batedeira para tá batendo esse creme aqui. Ele vai dobrar de volume, vai virar aquele cremão que vocês viram, eu mostrei um pouquinho aí para vocês. Depois a mesma coisa, eu diminuo a velocidade da minha batedeira, eu volto ela para velocidade 1. E sem parar de bater, eu venho adicionando a minha água com óleo, o mesmo sistema. Se eu ver que vai transbordar, eu paro de adicionar a minha água, tá bom? E aí, termino de fazer, de adicionar na minha baciona, tá bom? Também vou estar utilizando o bacião aí para essa quantidade de massa aqui, tá bom? Então, vi que vai transbordar, eu paro de adicionar e termino de fazer isso no meu bacião. E aí, depois eu venho com a ajuda do meu fouet, misturando aqui os secos, sempre mexendo de baixo para cima, de baixo para cima. O mesmo esquema, também vou estar, ó, peneirando essa minha massa aqui, ó, direto na minha forma, tá bom? Ainda mais a massa de chocolate, né, gente? Que se ficar uma pelotinha de farinha crua, vai destacar, assim, absurdamente, porque essa massa, ela fica pretinha, né? Bem marronzinha. Então, também vou estar fazendo esse sistema de estar peneirando aqui a minha massa. O recheio desse bolo vai ser de prestígio também. Vou mostrar a quantidade que eu vou estar utilizando para 2 camadas do recheio de prestígio. Ela escolheu apenas um sabor, é bom que também eu já mostro para vocês aí. A massa branca, vocês viram a quantidade para 2 sabores, e na massa de chocolate a quantidade para 1 sabor. Se fosse na massa branca, seria exatamente a mesma quantidade do sabor do recheio, tá bom? É bom que vocês já venham e já acompanhem, tá bom? Então, é isso aí, vou fazer esse processinho aqui, já mostrei primeiramente na massa branca, então nem vou mostrar esse aqui, tá bom? Então, daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês a quantidade do recheio, tá? Esse recheio eu vou mexer na panela, porque é bastante, né? Vou fazer 4 aí caixinhas de leite condensado, então vou estar mexendo ele na panela mexedora, mas eu mostro antes para vocês, tá bom?
massa já no forno assando, então bora lá, partiu para a etapa do recheio, tá bom, gente? Então, já deixei aqui separadinho para tá listando para vocês, tá? Então, já estou com a minha vasilhinha, com o meu plastiquinho para cobrir esse recheio em contato direto, tá bom? Então, vou estar utilizando para essa base de prestígio 4 caixinhas de leite condensado, 5 caixinhas de creme de leite e 2 xícaras de coco flocado. Pode ser o coco ralado também. Eu gosto do coco flocado para ficar esses fiapos grandes aqui de coco. Fica muito bom, muito gostoso mesmo. É esse aqui, ó, inclusive, que eu utilizo, tá bom? E aí, já estou com a minha panela aqui, então essa parte é bem fácil, é bem simples. Vou colocar aqui o meu leite condensado, o meu creme de leite e as minhas 2 xícaras de coco, tá bom? Vou misturar aqui primeiramente antes de levar ao fogo para mexer, tá bom? E aí, depois de pronto, coloco aqui na minha vasilha e aí eu consigo aí 2 camadas para essa minha massa de chocolate na forma 36 por 26. Então, essa é a quantidade que eu utilizo. Eu não vou colocar a manteiga, tá bom? Normalmente quem faz às vezes coloca manteiga, porque aqui já tem, gente, uma fonte de gordura a mais, tá bom? Então, eu não vejo necessidade de pôr a manteiga. Se vocês quiserem, pode estar colocando aí sem problema nenhum, tá bom? Porém, eu não vou colocar porque já tem uma fonte de gordura a mais aqui, tá bom? Então, é isso aí, vou pôr esse recheio pra mexer, essa etapa aqui, né? Enfim, mexer o recheio com a panela. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? E olha só, gente, o resultado da massa. Tá vendo como ela ficou? Aqui tá a quantidade do recheio, tá bom? Dá uma vasilha praticamente cheia. Ali já estou com as caldinhas, água, Toddy e açúcar, tá bom? Essas bisnagas aqui são de 500 ml cada uma, tá? Então, ficou assim, eu queria muito mostrar o resultado da massa de chocolate pra vocês, tá? Agora, eu vou desenformar, vou cortar as 3 camadas e aí vou estar recheando aí com um recheio de prestígio, tá bom? Vou ver se eu mostro um pouquinho pra vocês como que vai ficar aí o recheio, tá? Dentro do bolo. Essa partinha de cima aqui, como eu sempre falo pra vocês, né? Eu removo, né? Eu tiro ela todinha, mas só a casquinha, tá, gente? Sem tirar pedaços grandes do bolo, tá bom? É só mesmo essa casquinha, essa película aqui de cima que a gente vai remover, tá bom? E aí, corta em 3 camadas pra tá utilizando aí esse bolo. Esse aqui vai ser um bolo de corte, né? Bolão desse aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Bom, gente, então, cortei, tá bom? Ó, o bolo na massa de chocolate, como eu falo pra vocês, ele fica mesmo mais baixo, na minha opinião. Mas como é de corte também, né, tá tranquilo, tá bom? Eu que tenho o hábito mesmo de gostar de ver os meus bolos com a alto, né? Altão. Mas, ó, já coloquei aqui, então, uma parte. E as outras 2 aqui, agora eu vou fazer a prensagem, tá bom? Ó, por dentro, como é que ele ficou, ó. Acho que tá dando pra vocês enxergar bem, né, a massa. Ficou assim, tá bom? Então, agora bora prensar esse bolo.
Bolinho finalizado, gente. Olha só que coisa mais linda que ele ficou. Fiz o mesmo processo da massa branca, tá? Coloquei uma embalagem de número 5, tá bom? Aqui pra dar uma reforçada. E aqui a embalagem 78, tá bom? Utilizei aqui o biquinho 22 aqui e o biquinho 70 para toda essa lateral, um biquinho 70. E aqui nas rosetinhas, biquinho 22 e aqui embaixo o biquinho 22 também. Aqui lilás e aqui o rosa pink, porém eu coloquei somente algumas gotinhas, tá bom? Então ele ficou esse rosa claro. Ó, e ficou assim, ó. E aí me contem o que vocês acharam, gostaram da produção dessas massas grandes, tá bom? Gostaram de acompanhar aí, né? Por sorte, deu certinho a produção das duas massas 36 por 26 na branca e na de chocolate, né? Vocês viram aí que a de chocolate, ela fica um pouquinho mais baixa, mas ficou bem bonito, né? É bem de corte mesmo, um bolo de corte mesmo, ó. Ficou muito lindo, gostei bastante. O que vocês acharam também da proporção do recheio? Como que ficou? Então é isso, gente, eu vou finalizando aqui com vocês e eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado de estar acompanhando essa produção aqui comigo, tá bom? Se você já gostou, você já sabe o que fazer. Se você chegou até aqui o final desse vídeo comigo, mais uma vez eu só tenho a te agradecer e pedir imensamente que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente, tá bom? Então é isso, gente, até um próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus, tchau, tchau.